noite, sejam bem-vindos a mais um programa Arconte. Eu sou o Wilson Pacheco e hoje nós temos aqui no programa como convidados Silvio Miranda Munhoz, procurador de Justiça no Ministério Público do Rio Grande do Sul, e também o general Roberto Jungton, que é o secretário de Segurança de Novo Hamburgo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu gostaria de iniciar o programa me dirigindo ao Silvio. Me permitam a intimidade, por favor. Fique à vontade. Acho que fica mais fácil de nós conversarmos. Falar sobre o livro Guerra Polícia, reflexões sobre a DPF 635, no qual você é um dos coautores do livro. Existe uma guerra polícia mesmo? Boa noite, em primeiro lugar, ao Wilson, um prazer conhecê-lo, assim como também boa noite, um prazer conhecer o general Roberto, nosso secretário de Segurança aqui de Novo Hamburgo. E boa noite também a todos os nossos telespectadores da TV do Vale e do programa Arconte. É um grande prazer para mim estar presente, participando aqui desta casa, desta TV, né? E dessa iniciativa de fazer um programa em que vai se discutir ideias mais conservadoras, mais liberais. E acho que mais do que nunca é necessário que se comece, né, a discutir aqui na frente de alguém que trabalha com segurança pública, a segurança pública de uma forma mais conservadora, né? Parar de tanto liberalismo, de tanto garantismo, né? Garantismo usado deformadamente, né? E começar a tratar a segurança pública com olho na realidade das ruas, né? Porque a realidade das ruas costuma esmagar, costuma espancar, costuma bater em todas esse monte de teorias que a gente vê pelo Brasil afora, né? E que não solucionam, na grande esmagadora maioria das vezes, não solucionam o problema de segurança, né? E acabam gerando absurdos como esse, que foi a DPF 635. A DPF 635, né? E aí eu acho que o general está na área dele, é uma grande intervenção do STF numa área que não lhe pertine, que não lhe diz respeito, né? Porque a segurança pública é função do Estado. Sim. Não da União, é do Estado e é do Executivo. E vejam, mas e por que ela é a função, ela é do Executivo, é do Estado? Porque ela é uma função essencial da sociedade. E o que acontece? Sempre que há uma eleição, né, então as pessoas que estão se candidatando, seja a governador, seja a prefeito, eles têm um programa naquela questão de segurança, que é uma questão que diz respeito a nós, cidadão, no dia a dia, na nossa vida, de como nós vamos sair de casa, como nós vamos chegar em casa, se nós podemos ter uma casa com ou sem grade, né? Se nós vamos viver como prisioneiros ou sem ser prisioneiros, e assim por diante. Então isso é fundamental. E que ele foi eleito porque as pessoas acreditaram nesse plano. Exatamente, aí o que acontece? Muitas vezes isso é fundamental para eleger aquele governo. Aí assim, mas não está funcionando, não vai funcionar. Mas se não está funcionando, não vai funcionar, daqui a 4 anos tem outra eleição. E aí ele vai responder pelos seus atos. E aí o que acontece? Aí vem o executivo, se elege com um programa de governo na questão de segurança, dizendo vou fazer isso na segurança, e vem lá o judiciário, através de 11 ministros que não receberam nenhum voto, que não são eleitos, que não têm mandato popular, diz, não, está tudo errado, não vai ser assim, nós vamos fazer de outra forma. Então, realmente, isso é um ativismo judicial, uma intervenção totalmente indevida e totalmente errada, a meu juízo, e que só está prejudicando aqui. No caso, claro, nós estamos falando da segurança, do livro da segurança no Rio de Janeiro, porque a DPF 635 para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, específica. Mas eu faço um alerta no final do meu artigo, que nós temos que começar a pensar seriamente nisso. Eu digo assim, se continuar esta intervenção indevida, esse ativismo judicial indevido, interferindo na política de segurança pública do Rio de Janeiro, vai se criar lá um narco-estado. Ou seja, tem um Estado paralelo. Pensem, né? E aí eu faço a advertência, não pensem que se criar um narco-estado no Brasil, no Rio de Janeiro, isso não vai se estender para o resto do Brasil. Vai com certeza. Então nós temos que nos preocupar e começar a discutir isso seriamente, sim. General. Eu inicialmente agradeço o convite, muito obrigado por compartilhar com o Wilson e com o Silvio, me permitam também tratá-los dessa forma. Certeza. Muito boa noite a todos que nos acompanham. É um tema que interessa a todos nós, cidadãos. O doutor Silvio colocou a questão sobre, preponderantemente, a ótica jurídica, né? Obviamente é a sua base e área de atividade, importantíssimo para a gente dar seguimento ao assunto, mas eu proporia
um deslocamento desse foco para o cidadão comum, que não está habituado a essa terminologia, a esses conceitos, a esses fundamentos que são importantíssimos, como disse. Mas para todos nós, cidadãos, eu não sou bacharel em Direito, não tenho o conhecimento que o doutor dispõe, mas a gente compartilha esse sentimento de que alguma coisa não está bem, né? Quando a gente olha os números e observa que 2/3 dos crimes não são investigados, não tem solução, alguma coisa precisa ser revista, os resultados não estão tão bem assim. Aqui em Novo Hamburgo e no Rio Grande do Sul, a gente tem, particularmente em Novo Hamburgo, a gente tem indicador de criminalidade decrescente desde 2007, é fruto de um trabalho conjunto de todas as forças de segurança. Existem ferramentas de gestão para dar conta e um acompanhamento acurado. O estado do Rio Grande do Sul, em relação a outros estados da federação, está razoavelmente controlado, mas nós temos um estado, o Rio de Janeiro, como foi colocado. Eu não sei se todos têm a oportunidade de conhecer o dia a dia, o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, mais do que o estado, mas existem zonas, sim, que são quase proibido, é quase proibido o acesso do cidadão comum. Aqueles que se utilizam de aplicativos para se deslocar no trânsito, existem várias notícias de pessoas que adentraram áreas controladas e que acabaram sendo mortas por isso. Então, sim, existe um dado real, ele está localizado especificamente nesses pontos que chegam a esse absurdo que eu acabei de relatar, de alguém ser assassinado por adentrar uma área do nosso país, né, sem razão. Então, o sinal de alerta está ligado e compete a todos nós, cidadãos, darmos o melhor encaminhamento para superar essa dificuldade, antes que a gente passe do ponto de não retorno. Eu sou de São Paulo, desculpe, eu sou de São Paulo. Agora eu entendi de onde vem esse sotaque. Eu já nem percebo mais, porque me prometeram a carteirinha de gaúcho, mas ainda não veio, entendeu? Mas a cuia e o chimarrão já chegou. Já. Mas aí tem alguns requisitos, tem que saber, sabe acender um fogo, assar uma carne? Não. Ser gaúcho tem que ter. Todas as vezes que eu tentei fazer Mas vai ganhar uma declaração provisória, está no bom caminho. Nada que com o tempo não se resolva. Eu sou de São Paulo e essa situação na cidade de São Paulo também, de certos locais, você sabe que você não pode ir. E eu acredito que isso talvez se espalhe por outras capitais brasileiras também, infelizmente, né? Só esse aí. Deixa eu pegar até o gancho Claro. do general Roberto, que eu acho que é muito importante, né? Porque eu digo no meu artigo, no livro, general, vou mostrar até para o pessoal o livro. Bruno, por favor, dá um close aí. No livro Guerra Polícia, que a gente fala dessa decisão absurda eu e vários outros colegas, né? Dessa decisão absurda do STF, né? Uma das coisas que eu digo no livro é que a base dessa ação ela é um absurdo. Ela é um absurdo por quê? Porque ele se baseia em artigos, né, da grande mídia do Rio, que a gente sabe são enviesados há décadas, né? Fazem bandidolatria, ou seja, idolatra o bandido e demoniza a polícia, e isso não é de hoje, isso é há décadas, né? Isso a gente vê lá desde 1950, se romantiza na cultura brasileira o bandido e se demoniza a polícia, né? Não basta à toa livros e filmes como Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, né? A idolatrização que se fez a Lampião, e etc, ou seja, através das décadas se vem fazendo isso, né? Mas a ação ela está baseada em quê? Ela está baseada principalmente em reportagens, né, dessa grande imprensa, está baseada em análise de estatísticas destes institutos, né, esses institutos que fazem análise estatística no Brasil, o Fórum de Segurança Pública, por exemplo, que são institutos que recebem dinheiro estrangeiro de ONGs como a Open Society. Eu provo isso em vários artigos que eu escrevo. Tá? Tem o dedo de Jorge Soros aí, né? Isso, em algumas análises de artigos doutrinários destes mesmos membros do Fórum de Segurança Pública Brasileira, ou seja, eles baseiam uma ação
tudo em teorias que são teorias encomentadas, que são teorias enviesadas. Não tem nada de prova ali, né? Ali não tem elementos materiais de prova que comprovem que aquela tese que eles estão sustentando, né, de que a polícia entrando nos morros demoniza, né, aquelas comunidades e que a polícia no morro coloca em risco aquela comunidade, não tem nada a ver com a realidade em si. Ou seja, são mitos que se criou através, né, dessa imprensa enviesada, dessa análise de dados estatísticos verdadeiros, mas que são analisados enviesadamente. E aí que eu sempre digo, e na realidade a segurança é fácil. Né? A segurança, quando se foca na realidade, ela não é difícil fazer. E o exemplo do Rio Grande do Sul, por isso que eu quis pegar o gancho que o general deu, o exemplo do Rio Grande do Sul está aí a mostrar. Nós temos 4, 5 anos de decréscimo. Por quê? Porque se está fazendo uma segurança focada na realidade. Ou seja, tem crime, tem que se combater. Primeira coisa. Né? E se combate crime prendendo o criminoso, investigando o crime e botando o criminoso na cadeia. Mas por que assim? Por que no Rio Grande do Sul funcionou? Bom, quem estava encarregado de segurança no Rio Grande do Sul era um delegado que conhece, até, e estou falando aqui, até não tenho uma experiência muito boa com ele, já convivemos na nossa profissão, nós não somos amigos, assim, mas é um cara que é experiente, delegado experiente, que tem uma visão da realidade, que chegou lá e fez o quê? Bom, vamos combater o crime, e assim começou, né, general? Onde é que são os maiores focos de homicídio no Rio Grande do Sul? Ali em Novo Hamburgo, na vila tal, ali em Viamão, na localidade tal, lá em Gravataí, na localidade tal. Bom, então vamos começar a focar nessa região que tem o maior número de homicídios. Onde é que tem o maior número de roubo de carro no Rio Grande do Sul? Quais são os... Vamos mapear os locais onde tem o maior número de roubo de carro. Aqui, ali, 7 pontos. Aí vamos começar a tentar e vamos começar a dar maior atenção para esses locais. Foi assim que começou. É isso que o Estado tem feito. Ou seja, ele mapeou onde está a maior criminalidade e começou a combater o crime. Então a questão da segurança, ela é partindo da realidade e não de mitos, né, e não de teorias criadas eu digo, nas cadeiras estofadas dos palácios de mármore onde vivem esse pessoal teórico que acha que crime se combate com mais luz, se combate com cantiga, com pombinha da paz, com balãozinho branco, tá? E se vai fazer o que realmente tem que se fazer na segurança, que é combater a criminalidade, funciona, diminuir a criminalidade. O exemplo que nós temos aqui há 5 anos no Rio Grande do Sul, e o general pode falar nisso, porque ele está vivendo diretamente isso, ele está participando desse processo em que o Rio Grande do Sul começou realmente a combater o crime, priorizar e ver onde é que o crime estava, e ir onde o crime está e combater o crime, lá onde ele está. Nas ruas, na cidade, e não na televisão, e não na teoria, e não lá no tribunal, criando coisas absurdas como essas proibições da DPF 635, né, que proíbe a polícia de usar helicóptero, que proíbe a polícia de entrar nas zonas onde há maior criminalidade no Rio de Janeiro, a não ser em casos excepcionais. Mas o que é caso excepcional? Ela é vigente ainda, essa DPF? Aí, essa é uma grande pergunta que tem que se fazer, né? Porque ela foi feita para a Covid, né? As decisões são liminares até agora e elas eram feitas para a Covid. A Covid, segundo a OMS, terminou. Acabou, né? Acabou. Mas ainda há restrições. O pessoal aí no Rio agora começaram, ontem fizeram uma operação grande, mas eles não estavam fazendo até pouco tempo. Vamos ver como é que vai. Espero que acabe, tem que terminar isso. Porque senão, é como eu disse no início, aquela primeira operação, nós vamos acabar criando lá um narco-estado e vai se estender para o resto do Brasil. O doutor Silvio nos traz 2 reflexões muito interessantes sobre essa questão que a gente pode ampliar para todo o espaço nacional. O primeiro deles, e que eu tenho advogado essa tese desde o início, é que desvalorizando agências e agentes de segurança, nós não chegaríamos a uma boa solução. Então essa é a primeira tese que eu tenho enfrentado desde o início. Se há alguma questão a ser melhorada, vamos trabalhar essa questão. Mas não é depreciando as forças de segurança que a gente vai conseguir aprimorar o serviço, a entrega à população. Então essa é uma reflexão importante que todos nós como cidadãos temos que fazer. Como diz a Constituição, salvo engano, segurança pública, dever do Estado, responsabilidade de todos. Exatamente. Então eu, cidadão, também sou responsável pela segurança. Obviamente, num nível, né, compatível com as minhas possibilidades, mas eu posso fechar a porta, né? Eu posso observar antes de chegar em casa se tem algum movimento diferenciado, são coisas compatíveis com o meu modo de ser e de estar no mundo. Essa é uma questão.
A segunda diz respeito a gente trabalhar com evidências, trabalhar com a realidade, estabelecer metodologias de gestão que nos permitam acompanhar a evolução das variáveis sobre as quais a gente tem domínio. Algumas variáveis estão sobre o nosso domínio, outras não. Aquelas que estão sobre o nosso domínio, nós aplicamos determinado método de ação, mensuramos, verificamos se está dentro dos padrões que foram estabelecidos e vamos aperfeiçoando esse procedimento ao longo do tempo, bem como o doutor abordou na sua última intervenção. Há outras variáveis que não estão sob o nosso domínio. Qual o nosso domínio? Dos agentes de segurança. Um exemplo bem simples, mas está sob o domínio do poder público. Iluminação é um fator contribuinte, né? Áreas bem iluminadas, tendência, queda da violência. Né? Os cidadãos conscientes... Não é. São vários fatores contribuintes, né? Alguns são variáveis sob o domínio do Poder Executivo, outras sob o domínio do Legislativo, leis, né? Outros sobre o Judiciário, outros sobre o Ministério Público e outros sobre nós, cidadãos, né? Que a gente também é responsável. Com certeza. A conjugação desses fatores contribuintes todos, a gente pode imaginar, é bem complexa. Se não fosse, não estaríamos debatendo o tema aqui, estaríamos confortavelmente realizando alguma atividade que nos dá muito mais prazer, embora imagino que intelectualmente, cognitivamente, seja escrever um livro, colocar as nossas ideias, nos trazem satisfação e contribuem para a evolução e solução dos problemas, faz parte do nosso contexto. Está aqui informando a população sobre quais são os temas que são do nosso interesse, mas nesse quesito particular a gente ainda tem muito a debater. Apesar de sermos já a nossa independência lá de 1822, mas são, a meu juízo, poucas gerações, né, de lá até aqui. Pelo que eu observo, visão minha, nós temos algumas outras tantas gerações para poder implementar, já que até a nossa geração, minha, né, vou falar por mim, depois escuto os nossos queridos colegas aqui, a gente não chegou a níveis como outros países já chegaram, de desempenho, de entrega do poder público à população. Por exemplo, na segurança pública. Será que o Estado entrega adequadamente à população a segurança pública? Como eu disse no início, com 2/3 de crimes não solucionados. Bem, qual é a nossa relação, então, para que isso se aperfeiçoe? Porque nós não chegamos aqui no Brasil agora, né? Sim. Tem uma série de viventes, né, utilizando uma expressão gaudéria, muitos viventes. Alguns eram videntes mesmo, não deram certo. Mas muitos viventes nos antecederam, imagino que fizeram o melhor que puderam em suas áreas de atividade, mas não foi suficiente para nós entregarmos. E talvez a gente também não consiga, né, fazer a transição para a geração que está chegando em níveis de satisfação que nós reconhecemos como sendo adequados para a vida em sociedade. E se isso está acontecendo, qual é o nosso papel para virar esse jogo? A gente tem que participar. Sim. A gente tem que participar dos programas, sim, tem que criar programas, sim, tem que escrever livros, tem que divulgar, tem que motivar as pessoas. A maioria da população é mais reticente com relação a abordar determinados problemas. É muito polêmico, né? Quem sabe eu vou tomar um chimarrãozinho em casa, fazer um churrasquinho. Vamos deixar isso que tem gente que vai resolver. Sim, tem gente que vai resolver, mas é importante o cidadão participar também desses processos. No Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, para que a gente possa, em função dessa união, dessa força, dessa coesão, virar o jogo. Senão fica como é que é aquele rapaz do Sancho Panza, agora me falhou o nome. Sabe que depois da Covid a minha memória... Depois, agora, só para quebrar a dramaticidade, se é que, embora seja um assunto sério, depois que eu tive Covid, a minha memória sofreu um baque. Já não era tão boa assim, mas depois da Covid sofreu um baque. De vez em quando eu tenho dessa...
não lembro do Don Quixote, mas lembro do Don Quixote, companheiro lembro dele, do companheiro. pelo menos os indícios que nos levam a chegar a uma boa solução. E fazendo uma analogia, já concluindo a minha participação, que já vai longa, construir esse itinerário, né? A gente tem muitos pontos favoráveis, tem sim, tem muitos exemplos bons, tem sim, mas a gente tem algumas questões a superar. E nós estamos aqui, a nosso modo, contribuindo para Exato. que esse debate se Exato. faça, convidando as pessoas a participarem também desse debate Exato. e na sua área de atuação também contribuírem para que aqueles gestores que têm o poder de decisão sobre esses quesitos possam também oferecer uma entrega satisfatória para a população, né? A gente pode observar números aí que não são tão bons assim em alguns lugares do país. Sim. Bom, por exemplo, é uma das funções do Estado fornecer segurança aos cidadãos. Evidentemente que esse fornecimento de segurança ele não se aplica de uma maneira individual. O Estado não tem como proteger a todos ao mesmo tempo, o tempo todo. É função do legislativo criar boas leis. Leis que nos deem segurança, leis que punam os crimes. E é função do judiciário julgar os crimes cometidos, aplicando a lei de acordo com o que está escrito, não com o que vai na cabeça do juiz, certo? Dentro disso, o cidadão também tem o direito de autodefesa, direito de defender a sua propriedade privada. O porte de armas se encaixa dentro dessa visão? Seria justificável dentro nessa questão para o cidadão? Wilson, essa é uma questão, né, é uma das tantas questões em matéria de segurança que ela é extremamente distorcida no Brasil. Eu já tive a oportunidade de escrever vários artigos sobre o tema. Não é o tema do livro aqui, como eu te falei antes, eu tenho um outro livro que é um artigo, que é uma reunião de crônicas. Eu escrevo uma crônica semanal para o Tribuna Diária, que é um jornal conservador de Minas, e sempre, a maior parte dos tempos envolvendo assuntos, né, de segurança. Às vezes outra coisa, agora eu estou fazendo uma série falando sobre censura por causa da possibilidade de se votar a PL 2630, então já há umas 5 semanas que eu venho toda semana escrevendo sobre censura. Mas já fiz várias séries sobre isso, e essa é uma das grandes coisas que há um desvirtuamento do Brasil, e esse desvirtuamento ele surgiu exatamente pelo Fórum de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, agora me fugiu a memória também, mas tem lá um dos membros dele, né, que criou uma tese e escreveu um trabalho em 2012 sobre isso, em que ele dizia o seguinte, que cada 1% de arma nas ruas gerava 2% de crime. Isso é um grande absurdo, porque isso a história nos mostra que é errado. Mas aí vejam, tem um detalhe. Então tá, mas vamos partir. Vamos partir do princípio de que isso fosse verdadeiro. Então vamos fazer o quê? Vamos tirar as armas da rua. Só que aí no Brasil o que se faz? Se tira as armas da rua, as armas do cidadão honesto. Do cidadão honesto. Mas o bandido fica armado. Do bandido não se tira a arma. Do bandido, eventualmente, de vez em quando, tu aprende a arma, alguma apreensão, mas o bandido não vai lá e entrega a arma para trocar a sua arma por... Como milhares e milhares de pessoas honestas do Brasil fizeram isso quando houve o Estatuto de Armamento, foram lá e entregaram o seu 32, seu 38, né? Todo enferrujado. Por 300, 400 reais. O bandido não faz isso. Então começa aí o erro. E o outro erro é que, ao contrário, e o Caira tem, a Empaf, eu vi o trabalho dele, ele diz assim, não, porque não existem estudos no mundo que provem o contrário. Opa! O fato de tu não conhecer os estudos que existem no mundo não significa que não existam. E existem inúmeros estudos no mundo. Ao contrário, nos Estados Unidos, hoje tem vários estudos, vários estudos nos Estados Unidos que mostram que, ao contrário, quanto mais armas, menos crimes. E isso lá nos Estados Unidos é provado estatisticamente, porque aqueles estados em que há maior liberalidade de armas, como o Texas, por exemplo, é um dos que tem maior nível de criminalidade. Aqui em Santa Catarina é Santa uma prova Catarina, disso. Mas aí os caras dizem, não, porque vê essa teoria, né? Cada 1% de arma na rua, 2% de crime. O país mais armado do mundo é os Estados Unidos. Tem mais armas que habitantes. Aí no Brasil nós temos um índice de homicídio que é de, hoje, 24, 25
mortes por 100 mil habitantes, nos Estados Unidos é 6 por 100 mil habitantes. Então a realidade espanta essa teoria assim, ó, diariamente, não é só nos Estados Unidos, o Uruguai, tantos outros países, né, em que há um número de armas, população maior que o do Brasil, que a criminalidade é menor. Por quê? Porque o bandido fica com medo. Né? É muito fácil para o bandido eu ser assim, ó, eu vou lá na casa do Roberto, eu vou entrar, vou soltar, fazer o que eu quero, que eu sei que ele não tem arma. Não tem arma. Agora, será que ele tem arma? Opa, vou pensar melhor, vou fazer uma outra coisa, vou praticar um outro crime, porque eu não sei se esse aqui não tem arma. Então, começa por aí essa tua questão, assim, nós temos que analisar estas coisas de uma forma objetiva, não se deixando levar, né, só por essas teorias absurdas que criam. Né? Aliás, tu falasse uma coisa muito importante, o Roberto falou uma coisa importante, eu só não quero deixar ele perder esse gancho, tu fez a pergunta e eu respondi, vai perder o gancho, Roberto, não esquecer. A questão da demonização da polícia que tu falou, né, nós temos que começar a tratar a polícia não como o bandido que vai matar alguém, que vai, né, não, o bandido é o nosso anjo da guarda. É ele que está na rua 24 horas do dia com a função de nos proteger. Policial. O policial é o nosso anjo da guarda. E a imprensa está sempre demonizando, né? Dizendo que ele é um bandido, que ele é violento, que ele mata. Não, o policial é o nosso não anjo é da de guarda. hoje isso. Ele está na rua, ganhando às vezes muito mal, ganhando pouco, para pôr a vida dele em risco, para proteger a nossa vida. Ele é o que nos separa do abismo. Mas existe abuso? Sempre existe, são seres humanos. Se alguma instituição é formada de seres humanos, vai haver pessoas que vão agir errado, porque são humanos. Ou você acha que não existem pessoas que agem errado, pessoas bandidos, pessoas no Ministério Público, por exemplo, no Exército, no Judiciário? Em qualquer Claro lugar, que existe, qualquer em setor. todos os lugares existem. Qualquer O que setor. tem que se fazer, e vejam, e isto a meu juízo, por exemplo, né, a polícia, pelo menos no nível da polícia militar, faz melhor que, por exemplo, que o Judiciário, que o Ministério Público, que a Polícia Civil. Porque a polícia militar tem a sua justiça militar, e eu falo de cátedra, porque eu trabalhei lá como promotor, e depois trabalhei como procurador do Tribunal Militar, e lá se pune policial que agiu mal, né, que não merece, né, ser o nosso guardião, está nas ruas para nos proteger, porque isso já mostrou que ele age errado, né, que ele não está agindo dentro da lei, ele é punido, e muito severamente às vezes. Né? Então, nós temos que parar de ouvir essa imprensa ideologicamente comprometida que fica nos dizendo todos os dias, batendo e dizendo, querendo dizer que o policial é bandido. Não, o policial não é bandido. O policial é o nosso anjo da guarda. É ele que está na rua para proteger a sociedade, para proteger a população. Vai ter algum que age errado? Vai. Vamos pegar esse e vamos punir. Mas a instituição é essencial para a segurança e para a sociedade brasileira. Sem dúvida. Eu misturei duas, mas eu não queria perder o gancho do Roberto. Senhores, eu preciso fazer um rápido intervalo e já voltamos em seguida com o programa e continuando com esse mesmo tema. Já voltamos. Obrigado. Show. A cada novo dia, uma nova esperança. Estamos todos conectados. Não importa o peso de sua carga. O importante é nos conectarmos com olhares e sorrisos. Dê o seu melhor sempre. Compartilhe o bem, sempre. Vibre com seu time. E você? Tá esperando o quê? Vem pra Blend. Olá, estamos de volta com o programa Arconte. Hoje, nossos convidados, Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Silvio Miranda Munhoz, e o Secretário de Segurança de Novo Hamburgo, General Roberto Jungton. Retomando o assunto de armas ou não armas, porte de arma ou não, General, eu queria só ler uma informação que eu tenho aqui que acho que é relevante a esse assunto. É uma comparação entre dois países. Honduras tem 10,2 milhões de habitantes. É proibido o cidadão ter armas. É a segunda maior taxa de homicídios do mundo. Suíça, 8,7 milhões de habitantes. Praticamente todos na Suíça têm armas. É a quinta menor taxa de homicídios do mundo. Acho que derruba muita estatística isso. Eu tenho uma lógica para interpretar essa questão do cidadão usar arma ou não. Primeiro é decisão dele, né? Vamos respeitar. Perfeito, perfeito. Segundo, é dever do Estado prover a segurança pública.
a gente já percebeu que este serviço tem deficiências na sua entrega. Ok. Não é responsabilidade do cidadão também? Claro. Bem, se o Estado não faz a devida entrega, se o cidadão também é responsável dentro dessa lógica, ele também vai poder adquirir a arma. Para se proteger. Dentro de determinados critérios, claro, né? Desde que ele tenha um curso, que ele esteja emocionalmente habilitado, que ele tenha capacidade técnica e psicológica para utilizar o armamento, não vejo problema nenhum. Que não tem antecedentes. Desculpe? Que não tem antecedentes. Sim, uma série de requisitos para que haja também segurança ao prover esta possibilidade ao cidadão. Até que a gente consiga chegar no nível da Suíça, né? Sim, sim. O Japão, por exemplo, que tem um índice de homicídio de 2 por 100 mil habitantes, 2. Existem vários fatores que vão contribuir para isso, a gente já comentou, né? Vários requisitos, muitos deles fora da segurança pública, muitos deles fora do poder executivo. Mas especificamente com relação a essa questão do armamento, se o Estado não me entrega, se é responsabilidade minha também, eu também tenho o dever de me proteger. Bom, se eu dispuser dos requisitos, e se esta for a minha vontade, eu não vejo lógica em o Estado me proibir. Porque o Estado diz que eu também sou responsável. Qual é a lógica de me proibir se eu tenho essa responsabilidade? O Estado me concede a responsabilidade e me caça a possibilidade de executar a minha responsabilidade. Eu vejo aí que, em termos lógicos, isso não se encaixa. Né? Objetivamente, cumpridos os requisitos, não vejo dificuldade alguma. E a autodefesa é um dos direitos naturais do ser humano, né? Assim como a propriedade privada e outras coisas, né? Com certeza, Wilson. O general Roberto falou muito bem, a questão primeira, né? O fato de tu permitir que alguém use arma não é como dizia há pouco tempo a imprensa, né? O fulano vai armar o Brasil. Não vai armar o Brasil. Né? Ele está permitindo que a população possa usar a arma. Estava, no caso, né, o governo anterior, que agora o governo atual está tentando colocar de novo, ele deu uma, digamos assim, uma melhorada nos requisitos, que, aliás, o requisito principal, que, a meu ver, ele tinha, o governo anterior, diminuído e que o governo atual quer trazer de volta, né, é a questão de a avaliação que era subjetiva, né, pelo delegado de polícia se concedia ou não o porte do cara. E o coronel disse, tem que haver uma argumentação? Tem que haver requisitos objetivos. O cara tem que fazer o seu teste psicológico, o cara tem que fazer um teste de tiro, o cara não pode ter antecedentes, etc. Mas não pode chegar ao final lá e ficar numa avaliação subjetiva de uma pessoa, não, eu acho que tu não precisa de arma. Acho que não precisa. Não. Quer dizer, tem que ser um direito, preencher os requisitos objetivos, o cara tem que ter um direito a ter a sua arma e se proteger. Mas veja, aí é que está o livre-arbítrio, se ele quiser. Exato. Não é que todo mundo tem que ter a sua arma, não, se ele quiser. Você quem não é quiser, obrigado. não vai ter a sua arma. Quem não quiser não vai ter a sua arma. Isto é mais importante, né? Tu deixar o sujeito escolher, ter a liberdade de escolher se ele quer ou não se defender. Porque isto, né, e isto muitas vezes usam, inclusive, porque a questão dos direitos humanos, porque essa pessoa... Aí eles começam a usar aqueles exemplos absurdos, né? Exemplos absurdos e que ocorre, mas ocorre eventualmente quase com uma exceção confirmando a regra. Não, porque isso aí o cara destemperado, um acidente de trânsito, uma pequena batida, vai pegar o revólver, vai matar alguém. Acontece, eu já vi, mas isto é uma coisa rara. Isso é uma coisa rara. Né? E aí eles começam a usar isso, não, porque aí você vai sair matando no trânsito os direitos humanos, só que eles esquecem o seguinte, os direitos humanos, está lá na Declaração dos Direitos Humanos, está na Declaração da Organização dos Estados Americanos, do famoso que os garantistas gostam, o Pacto de São José da Costa Rica, está na Constituição Brasileira, em todos eles está lá o direito à vida e o direito à segurança. E aí, como diz o general Roberto, se o Estado não prover, eu tenho direito a me defender, a minha vida, a minha segurança e a minha propriedade. Sim, a minha propriedade também é um direito que está em relação aos direitos humanos.
Declaração dos Direitos Humanos. Na primeira, está no Pacto de São José da Costa Rica, está na nossa Constituição, nós temos que ter esse direito de nos defender. Com certeza. Eu vejo que a gente não consegue excluir o componente humano de qualquer equação. Sem dúvida. Com certeza. Né? A gente deve... Se é humano, alguém vai cometer um erro. Não há como a gente excluir a nossa condição de nós mesmos. Não tem como fazer isso. Nós, como sociedade organizada, vamos estabelecer alguns requisitos para protegermos a todos nós. O próprio indivíduo que vai ser habilitado a conduzir qualquer coisa, pode ser uma faca, um garfo, uma colher, um carro, né? Tem tanto crime de trânsito quanto crimes dolosos. Com armas de fogo. Né? A solução não é excluir o componente humano. Isso é impossível. O que nós temos que fazer é estabelecer requisitos que confiram um mínimo de segurança para que o usuário desse instrumento, seja qual for, pode até ser um trator, um arado, né? Ninguém distribui isso para alguém que não esteja habilitado a fazer uso, né? Ninguém vem aqui no programa e opera ali os equipamentos que estão aqui se não souber. Então, quem contratou o nosso colega que está ali contribuindo para nós no anonimato, o Bruno, ele está habilitado a fazer isso. Exato. Tu estás habilitado a conduzir, o doutor está habilitado à promotoria. Eu tenho alguns cursos que me habilitam ao desempenho das funções que eu tenho desempenhado. E é assim em qualquer lugar. Existem requisitos que a gente deve observar. Nesse sentido, as nossas reflexões devem ser conduzidas para buscarmos este equilíbrio. Assim, não vamos distribuir um equipamento que pode trazer mais prejuízo ao usuário ou à sociedade, e aí não, né? Aí eu também não quero. Mas se o cidadão mostrar que tem direito, por várias razões que a gente já colocou, ele tem capacidade, por que não? Porque o Estado vai tirar dele essa possibilidade de autodefesa. Quais são as justificativas que tirariam de mim essa possibilidade? Na minha avaliação, doutor, isso não tem lógica. Não, concordo. Mas, e deixa eu te dar, eu acho que uma experiência pessoal, sim, uma questão pessoal minha. A gente está conversando muito a gente está conversando em termos teóricos, em termos de coisa, mas vamos trazer na prática, que vou trazer na prática para vocês assim, essa questão da arma e do crime, tá? Da arma e do crime. Eu sou promotor de justiça há 37 anos. Vou fazer 37 anos como promotor de justiça agora, 26 de junho. Foi quando eu assumi em 1986. Tá? Nesse período aí eu fiquei 25 anos no Tribunal do Júri. Tive na vara, fiz antes, quando era várias, tinham outros crimes, outras coisas junto, mas eu exerci a vara do júri de Bagé, tá? E depois eu vim para a vara do júri de Porto Alegre, e nessas duas eu fiquei 25 anos, entre a vara do júri de Bagé e a vara do júri de Porto Alegre. Tá? Ou seja, eu fiz mais de 1.300 plenários de julgamento de júri, júrios, nós todos sabemos, é aquele que julga os homicídios. Tá? E eu digo para vocês assim, em mais de 1.300 plenários, eu vi o cara matar com garfo, eu vi o cara matar com pedra, eu vi o cara matar com pau, eu vi o cara matar com espeto, eu vi o cara matar com carro, eu vi o cara matar com barra de ferro, eu vi com faca, com facão, com canivete, com que tiver na mão, com arma, com inúmeras coisas a soco, a pontapé. Inúmeras coisas. Mas o armamento em si que nós estamos falando, aí eu quero te dizer, esse é o dado que eu quero trazer da realidade e que é da minha experiência pessoal. Nesses mais 1.300, vamos lá, que tenham acontecido 800 com arma, tá? Desses 1.300 que 800 tinham sido com arma de fogo. Eu te digo assim, eu me lembro em toda a minha carreira no Tribunal do Júri de Bagé e de Porto Alegre, foram 25 anos, de ter feito 2 júris que foram mortos a pessoa com arma de fogo e que o proprietário da arma tinha porte de arma de fogo. Todos os outros era bandido que não tinha porte de arma de fogo, ou seja, que estava portando ilegalmente. Então, o fato de tu portar arma de fogo não quer dizer que tu vai sair matando alguém.
Não, e aí é que e o fato de tu não ter arma de fogo não impede que se tu quiser matar, tu mate. Se tu quiser matar, ou seja, se tu tá predestinado, se tu tá determinado a matar alguém, não interessa tu ter um revólver ou ter uma pistola. Se não tiver, tu vai achar outra forma de matar a pessoa. É o que estiver à mão. É o que estiver à mão. Entende? Esse é o componente E esse é o grande componente da realidade. A grande maioria das pessoas que têm porte de arma não praticam crimes. Que é aquela história, são pessoas honestas que só querem se defender e que preenchem aqueles requisitos que a lei exige para que eles possam portar armas. Então, acho que isso é muito importante a gente trazer. Mas se você ouvir o ministro atual da Justiça falando, né, os CACs são os maiores fornecedores de armas para o tráfico, né, para a bandidagem, né, na visão dele. Né? Que na realidade nós vimos agora, né, numa operação que aconteceu há poucos dias no Rio de Janeiro, aliás é importante falar isso, aí, né? que essa ação ela é impetrada por um partido político, pelo PSD 40, e em associação com inúmeras ONGs. Inúmeras ONGs, e a grande maioria dessas ONGs financiadas com dinheiro internacional. Eu tenho, por exemplo, a relação de todos os anos, eu fico acompanhando isso, de quem a Open Society financia no Brasil, financia muito dessas ONGs. Sim. Tá? E aí nós vimos, para que serve as ONGs? As ONGs são um braço do crime, está lá, a operação que foi feita no Rio agora. Dentro da ONG tinha um esconderijo, lá tinha o quê? Tinha 10, 12, 15 que não parava de sair gente daquele, do esconderijo ali, monte de gente de bandido, e tinha um armamento lá olha, dava para armar um batalhão. Armas pesadas. Armas pesadas, fuzis, coisas, ou seja, a ONG na realidade fica posando, né? Não, a ONG da favela da vida, a PF pelas favelas da vida, a ONG da maré, a ONG daquilo, na realidade recebendo dinheiro estrangeiro para apoiar o crime, para ser parceiro do crime. Então, nós temos que parar de ser um pouco, acreditar em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, começar a olhar a realidade, né? Começar a ver a realidade. Quem realmente quer combater o crime é a polícia. Essas ONGs, elas não estão aí para combater o crime, para diminuir a criminalidade, para ajudar a sociedade. Não, quem quer ajudar a sociedade é a polícia. Aí nós temos que valorizar cada vez mais a polícia. Particularmente o aspecto de inteligência, né? Isso, porque perfeito. Exato. Na medida em que... Que é aquilo que nós falávamos no início, né? De mapear onde é que está e aí começar a combater onde está mapeado. Isso é inteligência. E na medida que a sociedade vai se sofisticando em meios, em instrumentos e, enfim, realça o trabalho de inteligência até para preservar aquelas pessoas da comunidade que não estão envolvidas com esse tipo de ilícito. Né? A gente sabe que nessas comunidades existem pessoas trabalhadoras, gente comum, A maior parte. quase totalidade 70, são 80%. pessoas comuns e alguns E que poucos sofrem os efeitos do sofrem crime. muito. Né? E a polícia, com seu trabalho de inteligência, preserva, né, essas pessoas que estão naquele entorno e atua pontualmente para retirar do local as pessoas e esses armamentos, provendo um pouco de tranquilidade para aquelas comunidades. Né? É mais um caso aí que a gente deve reconhecer de uma ação exitosa. Né? Viram a sua tarefa, cirurgicamente entraram, saíram, vida prenderam que segue. os bandidos, aprenderam armamento, vida que segue, a comunidade pode seguir a sua vida. Inclusive, inicialmente, a informação que dava uma informação errada, né? Que essa ONG era ligada ao Luciano Huck. Na que realidade, não é parece que verdade. ele tinha dado um patrocínio para ela, mas não é dele. Não é dele. A ONG importante. dele é uma outra ONG, não tem nada a ver com isso, mas o importante é que, graças à inteligência da polícia, foi lá e resolver esse assunto. Outra dúvida que eu tenho para os senhores. Agora dúvida. Eu só tenho dúvidas. Universitários, né? Eu só tenho dúvidas, né? Audiência de custódia e a possível implementação do juiz de garantias, isso vai ser como diz um amigo meu em São Paulo, que ele sempre brinca, é um plus a mais? Ou isso ajuda ou atrapalha? Vai subir para cima? Eu não sei a opinião do general, aliás, estou conhecendo hoje o general Roberto, né? Não sei a opinião dele sobre isso. Né? Eu acho que a audiência de custódia é uma barbaridade. É uma barbaridade. Primeiro, ela começou através de uma intervenção indevida do CNJ na sociedade, que o CNJ criou isso através de uma resolução, e
permissão que a Constituição dá ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Né, para quem não está acostumado com a sigla, a gente tem mania de usar a sigla, às vezes não explica o que é. Tá? Cada área de atividade Isso, tem a sua. Tem as suas, o Conselho Nacional de Justiça ele tem autorização da Constituição para legislar sobre a sua matéria administrativa. Tá? Ponto. Ele não pode regular sobre matéria de que é de competência exclusiva da União regular, como uma questão de processo penal. Então, quando ele fez uma resolução estabelecendo a audiência de custódia que não existia, ele estava infringindo totalmente sua competência. Só que aí teve um ministro do STF, um grande ativista judicial, né, o seu Lewandowski, que saiu agora há pouco, que saiu alguns dias antes de sair, tinha, né, absolvido o cara da JBS, aí saiu, depois foi contratado pela JBS. Pura aí coincidência. já mostra, né? Pura coincidência. Né? E aí ele encampou aquilo e disse que tinha que aplicar, e acabou fazendo aí uma intervenção indevida no Congresso, porque o Congresso, a hora de discutir aquilo, e achava que não era o caso de provar. Mas aí, como já estava sendo aplicado na realidade, ou seja, o Judiciário, através do CNJ e do ministro do STF, né, criaram o fato e obrigaram a Câmara a legislar e aí botar na lei, porque eles já estavam fazendo na realidade. Né? E a audiência de custódia é um grande absurdo. Primeiro, tu usa, né, tem que usar um grande contingente de juízes, de promotores, que podiam estar fazendo outras coisas mais importantes, só para ouvir o cara, para o cara dizer se foi bem ou maltratado pela polícia, porque não serve para mais nada. E o que será que ele vai dizer, né? O que será que ele vai dizer? Né? Então aí seria o seguinte, então vamos pegar essa audiência, vamos fazer uma coisa, vamos pegar essa audiência, vamos aproveitar que é o momento do fato, que está todo mundo com ele fresquinho, vamos lá ouvir as testemunhas, vamos ouvir a vítima, vamos ouvir o policial e vamos fazer uma instrução ali já. E vamos diminuir o tempo do processo. Agora, para ser o que ela é hoje, só para ouvir o réu, ver se ele vai reclamar ou não, claro que ele vai reclamar, ele quer ser solto. E ele sabe que se ele reclamar e disser que apanhou e tiver um juiz garantista do outro lado, vai soltar ele. Vai soltar. E a outra coisa, que tu perguntou, o juizado de garantias, que está suspenso, mas eu acho que, infelizmente, algum dia o STF vai liberar, é um absurdo no Brasil. Ele não tem razão de existir no Brasil. O problema é que ele acontece, né, em alguns países da Europa. Primeiro, que lá há uma mistura, a magistratura é uma só, não existe magistratura e Ministério Público, a magistratura, a gente diz, o MP é a magistratura de pé, né, mas tem dentro da magistratura tem alguns juízes que exercem a função de magistrado e outros que exercem a função de promotor. E muitas vezes, e a maior parte, grande parte dos países, quem comanda a investigação não é um delegado, é o promotor muitas vezes é o comandante da investigação, que não acontece no Brasil, embora seja dirigida para ele a investigação. Então lá, muitas vezes, se confunde isso, ou seja, aquele juiz que na realidade está exercendo a função do promotor, ele fez a investigação e depois ele vai atuar. Então aí tu tem que ter um juiz para fiscalizar se aquilo que ele fez foi bem feito ou não. Veja, no Brasil é totalmente independente, no Brasil não tem razão de ser. No Brasil não tem razão de ser, porque a investigação, todo fato da investigação é feita por um delegado, que está totalmente alijado do Judiciário e do Ministério Público. E que quando ele quer alguma atividade que vai interferir nos nossos direitos fundamentais, aí ele pede uma autorização para o juiz. Ele não faz uma quebra de sigilo. Apesar que no Brasil hoje o troço está meio, né? O nosso processo penal, se nós formos escrever um processo penal moderno a partir dos inquéritos do STF, eu dei aula anos de processo penal, vamos ter que rever todo o nosso processo penal. Mas, tradicionalmente, quer dizer, o delegado, quando vai fazer qualquer atividade de investigação que interfira nos nossos direitos fundamentais, ele pede autorização ao judiciário. Quer dizer, então não há no Brasil essa possibilidade de que o juiz que investigou não pode julgar depois. Mas o juiz não investiga no Brasil. O juiz só faz essa intervenção de, eventualmente, se o delegado quer alguma busca e apreensão, alguma quebra de sigilo, ele vai dar uma prisão preventiva. Tem os requisitos ou não tem os requisitos? E aí concede ou não conforme a lei. E aí tem um acusador também, que é o Ministério Público, que é separado do Judiciário. Ou seja, no Brasil não tem a mínima necessidade e vai ser um grande absurdo, porque, veja, vai obrigar que cada comarca tenha, no mínimo, 2 juízes.
no mínimo 2 juízes. Vai sobrecarregar mais ainda o sistema. Sim, nós vamos ter que ter muito mais juízes. O judiciário não está preparado porque vai ter um juiz, né, para ser o que vai atuar e vai ter que ter outro para ser o juiz de garantias. Tá? Aí os caras dizem assim, não, mas pode funcionar em regime de substituição. Olha, em cidades, né, em estados que as cidades são tudo pertinho, pode até funcionar legal. Né? Mas aí tu pega, aí tu começa, eu não vou nem vou pegar o Rio Grande do Sul, nós chegamos na região da fronteira lá, as cidades mais próximas estão a 200, 300 quilômetros. Né? Alegrete, a Uruguaiana é 200 quilômetros. Né? E assim por diante. Mas não vamos nem pegar isso, vamos pegar o Brasil e no Amazonas. Aí no Amazonas, que só tem cidades que tu só chega de barco, tu leva uma semana para chegar. No Acre, que tem cidades que no meio da floresta lá que tem que ir de avião. Como é que tu vai ter 2 juízes? Um juiz para ser o fiscal do juiz, que não investigou. Quer dizer, o juizado de... agora eu falei do juizado, agora, esse juiz de garantias no Brasil é um verdadeiro absurdo. Tá? Que só serve para esse pessoal. Né? Pessoal que é garantista, principalmente assim, e muito para os defensores, para o pessoal que é o quê? Que a gente sabe, né? E eu tenho grandes amigos defensores, amigos advogados, mas a função deles no crime, principalmente, é essa, que eles querem, o que eles mais desejam sempre é que o tempo passe, que o processo demore, porque eles estão lá de olho naquela, né? no potezinho de ouro no fim do arco-íris, que se chama prescrição. Então, para eles, quanto mais coisa tiver no processo que faça o processo demorar, melhor. E só vai fazer isso, só vai atrapalhar o juizado de garantia, só vai atrapalhar. Não é isso que tem que ser mudado no processo penal brasileiro, não é isso que tem que ser mudado na justiça brasileira. Tem muitas outras coisas que tem que ser mudadas no nosso processo penal, na nossa justiça, no direito penal, que podem melhorar. Mas, com certeza, juizado de garantias e audiências custódias não são coisas que vão ajudar a nossa justiça e a segurança. Acho que eu falei demais, né? Que pegou um tema bem... mas é porque o tema é impactante. É da minha área, né? É da área, eu, portanto, não vou abordar a área que o doutor já abordou. Mas sobre a ótica do gestor de segurança pública, tanto no município quanto no estado, o que acontece para todos nós recordarmos, né? O agente de segurança pública, ele presente no espaço público, se percebe alguma ilicitude, prende flagrante, realiza o ato legal e entrega à pessoa, relata os fatos à autoridade policial e a partir daí se inicia um inquérito que vai passar para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. O que acontece ali no espaço público? Ou o agente de segurança pública realiza a pauta comportamental, realiza os procedimentos adequados, entrega para a autoridade policial, a meu ver, sob a ótica do agente de segurança pública, se ele se comportou bem, não haverá razão para o comportamento dele ser questionado. Eventualmente, alguém pode se equivocar? Pode. Vão ser tomados, o doutor já participou de vários episódios dessa natureza, serão tomadas as devidas providências. Será processado. O que acontece? Quando é identificado um procedimento inadequado, isso retorna para o ciclo de educação continuada dos agentes para que este equívoco não volte a se reproduzir em outros episódios similares. Sob a ótica do Poder Judiciário, o doutor eu não tenho nem como questionar, não detenho conhecimento suficiente. Mas do lado de cá do balcão, se o agente de segurança pública fizer a entrega conforme o figurino, serviço nota 10. Mas tem uma outra coisa só pegar o gancho do coisa, que a imprensa normalmente esquece ou não sabe, ou faz questão de não saber. E por isso muitas vezes está dando notícia errada e demonizando a polícia, como eu falava no início. E que muitos juízes fazem de conta que não sabem, porque eles têm a obrigação de saber, não fazem de conta que não sabem. Alguns colegas também fazem de conta que não sabem, eles esquecem o seguinte, né, que o policial tem obrigação de agir. E se ele se depara com um crime e ele não age, ele está praticando um crime, ele está prevaricando. Tá? E mais, ele esquece outro detalhe, que o policial, quando ele age,
né? E às vezes quando ele exerce algum tipo de violência, né? Na grande esmagadora maioria das vezes, essa violência, seja até matando alguém, ela é justificada na lei. Pela legítima defesa própria do terceiro ou pelo estrito cumprimento do dever legal. Porque ele tem o dever legal de combater o crime. E isso são excludências, ele sequer pratica crime muitas vezes. Né? Ou seja, ele pratica crime, pratica quando ele comete excessos. Sim. Mas esse é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para ver. Porque a gente tem que Mas sempre não pensar é. assim, o policial agrediu o fulano, o policial bateu no fulano, mas vem cá. Você cedeu? Ou ele estava dentro do estrito cumprimento legal da legítima defesa? Sim. E muita gente esquece disso. A gente não pode esquecer isso. O policial tem obrigação de agir sob pena de ele estar praticando o crime e, normalmente, quando ele age, ele está amparado por essas duas excludentes. Ou seja, a gente tem que ter muito mais cuidado quando analisa a atuação dele e quando analisa a atuação de qualquer outra pessoa. Senhores, infelizmente eu tenho a obrigação legal de cumprir o tempo. Que pena, dá uma boa conversa. Não, mas Passa rápido, né? Passa muito Passa rápido. Mas eu espero, eu conto com os senhores para que em futuros programas nós possamos sentar novamente aqui e continuar o debate, que é muito interessante e não falta assunto, não falta visão para darmos continuidade nisso, que é um tema que interessa a todos nós, que é a segurança do cidadão, a segurança do brasileiro. Eu agradeço muito a presença do Dr. Silvio Miranda Munhoz, Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e ao Secretário de Segurança de Novo Hamburgo, o General Roberto Youngton. E eu agradeço a todos pela audiência e que todos tenham um bom final de domingo e até uma próxima vez. Boa noite a todos.